Nassim Taleb, o trader que lucrou 40 milhões de dólares em um único dia. Michael Burry, o ex-médico que previu a crise de 2008 e lucrou nada mais nada menos que 850 milhões de dólares. Jesse Livermore, o trader que conquistou e perdeu 4 fortunas multimilionárias. Desde quando a primeira bolsa de valores foi criada, vem surgindo traders que conseguem realizar ganhos surpreendentes e às vezes chegando ao ponto de balançar a economia de um país. Eu sempre falo com vocês aqui nesse canal que o trade é uma ferramenta incrível do mercado financeiro que permite fazer muito dinheiro mesmo tendo pouco. E é sobre isso o vídeo de hoje. Eu vou listar para vocês 3 grandes nomes que fizeram a história e conseguiram ganhos extraordinários no mercado financeiro. Para você que está chegando aí agora e não me conhece, eu sou Paulinho Lima, deixa o seu like, se inscreve, porque hoje eu vou te mostrar o top 3 dos maiores traders do mundo que fizeram sucesso, ficaram ricos e até perderam tudo que tinham. Vamos começar por Nassim Taleb. Taleb nasceu no Líbano em 1960 e mesmo a família sendo de nome, de muita influência na região, durante a Guerra Civil de 1975, tiveram que fugir e se refugiaram na França. Taleb teve uma excelente educação, se formou como bacharel e também como mestre em matemática pela Universidade de Paris. Nassim é um grande nome no mercado financeiro como estatístico e investidor, e além de ser bem conhecido pelos seus livros best-seller, A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil. Atualmente ele vive nos Estados Unidos, sendo professor em Nova York. Taleb, logo no início da sua carreira, foi trabalhar no mercado financeiro, onde atuou por 21 anos e construiu a sua fortuna. Nesses 21 anos no mercado financeiro, Nassim Taleb atuou como diretor administrativo do Credit Suisse, chefe de arbitragem de derivativos do First Boston e chefe de trading com derivativos de câmbio do Banco Indosuez. Além disso, trabalhou como trader no BNP, foi formador de mercado na Bolsa de Chicago e, por fim, fundador da Empírica Capital. Taleb ficou muito rico fazendo o que muitos têm medo, se arriscando. É aquela lei do risco-retorno, na mais loucura prática. Ele começou a fazer investimentos pouco previsíveis com ações de alto risco na bolsa e que contavam com acontecimentos improváveis. Por esse motivo, ele é muito criticado por alguns investidores e, ao mesmo tempo, muito admirado por outros. Taleb desenvolveu uma estratégia chamada de Halder, também conhecida como Barbell. Através dessa estratégia, Nassim defende a montagem de uma carteira de investimentos com 60 a 90% do investimento de baixo risco. Dessa forma, a porcentagem restante pode ser aplicada em investimentos de alto risco. E por meio dessa estratégia de Taleb, o investidor não perde tempo com aplicações consideradas de risco médio e tem um aporte de segurança caso as ações de alto risco não se saiam tão bem. A estratégia Halder consiste em ser conservador com a maior parte da carteira de investimentos para poder ser muito agressivo com a pequena parte de investimento de altíssimo risco. E essa pequena parte de investimento de altíssimo risco ela vai ficar à espera do cisne negro. A lógica chamada de cisne negro por Nassim Taleb é um termo muito conhecido em que ele aposta em eventos improváveis, aguardando uma valorização muito alta e pouquíssimo esperada, se beneficiando então da volatilidade do mercado. Além disso, cisnes negros só podem ser compreendidos depois do ocorrido. Ou seja, eles trazem consequências extremas, sejam positivas ou negativas. A estratégia é perdedora a maior parte do tempo. Mas quando o mercado fica volátil por conta de um Black Swan ou cisne negro, ou seja, pela ocorrência de um evento improvável, o ganho é altíssimo e a estratégia se paga e gera resultados astronômicos. Nós temos aqui um excelente exemplo de tudo que eu ensino para vocês nesse canal. Uma razão de risco-retorno que perde na maior parte das vezes, mas que provoca ganhos explosivos. Assim como o Taleb nos ensina, ele não depende da taxa de acerto para ser ganhador. E foi através dessa estratégia que ele conseguiu faturar em poucas horas a bolada de 40 milhões de dólares durante a crise da Black Monday, a segunda-feira negra, em 1987, que contou com um crash de 22,6% do índice Dow Jones. As perdas foram avaliadas em 500 bilhões de dólares, no valor total das ações das companhias, o que equivaleria a um prejuízo de 2.100 dólares para cada cidadão norte-americano. Enquanto tudo derretia, Taleb estava muito bem posicionado em opções de moeda como euro-dólar, dólar-iene, franco suíço dólar, atingindo a marca naquele dia de 40 milhões de dólares de lucros nessas operações. Tínhamos opções que havíamos comprado por 10 mil dólares em estoque e que estavam sendo vendidas por 17 milhões, disse Taleb em uma entrevista à Bloomberg. Taleb se recusou a revelar quanto o First Boston, banco de investimentos no qual ele trabalhava, pagou a ele pelo seu sucesso naquele dia. Embora ele tenha dito que, como a maioria de seus colegas perdeu dinheiro, a quantia foi menor do que ele esperava.
Quando questionado sobre o que estava passando pela sua cabeça, quando as avaliações das ações estavam despencando ao seu redor, Taleb responde que não estava concentrado e que não foi capaz de processar a enormidade dos eventos daquele dia quando eles estavam acontecendo. Toda a sua atenção estava focada na execução dos seus trades. Foi só quando um colega apontou a magnitude da mudança que Taleb começou a entender que essa poderia ser uma oportunidade única na sua vida. Tanto que apenas muitos anos depois, ele teve outras chances de surfar em grandes crises no mercado financeiro, como em 2000, o estouro da bolha das empresas de internet, a bolha das .com, que atraíram muitos investidores por mera especulação na euforia dessa tecnologia, onde Nassim, de novo, obteve ganhos. Também na crise global de 2008 do subprime, um dos poucos que obteve ganhos, assim como outro nome aqui da nossa lista, que nós vamos falar já já dele. E agora, mais recentemente, na crise pandêmica de 2020, Taleb disse que também era previsível quando o vírus estava apenas na China, e os governos não ouviram os alertas passados pelos pesquisadores em janeiro daquele ano. Porém, não saiu do radar dele. Durante março de 2020, assim obteve mais uma vez um ganho de 3.000%, enquanto o mercado afundava em todos os cantos do mundo. Para Taleb, é necessário se envolver na imprevisibilidade, principalmente no mercado financeiro, que é um real ambiente de risco. Assim, um envolvimento maior por parte dos gestores que podem investir ou não nos próprios produtos administrados. Fica então uma reflexão junto a uma frase muito famosa de Taleb: a incerteza é algo presente, desejável e necessário para a evolução. Vamos falar agora sobre Jesse Livermore, o trader que quebrou 4 vezes até descobrir que a solução poderia ser seguir a tendência. Jesse Livermore é uma lenda em Wall Street. Após falir 4 vezes, decidiu remodelar toda a sua estratégia. Inicialmente, ele realizava o que se conhece hoje como scalping. O scalp é uma estratégia operacional de day trade, tratando-se de uma operação de curtíssimo prazo que se baseia na compra e venda de ativos no mesmo pregão, executado de uma forma muito rápida. Essas operações muitas vezes não duram 1 minuto ou 2. Essa remodelação ele encontrou em Wall Street quando passou a operar em tendência, ou seja, trend following, que é uma estratégia de trade que consiste em comprar um ativo quando a tendência dos preços é subir e vender um ativo quando a tendência dos preços é cair, esperando que aqueles movimentos vão continuar. A maioria dos seguidores de tendência admitem ter sido inspirados ali em Jesse Livermore, o trader de ações e commodities do início do século XX, que utilizava estratégias de tendência muito antes do termo existir. Jesse Livermore nasceu no dia 26 de julho de 1877, nos Estados Unidos, e ele fez carreira como corretor da Bolsa de Valores com um jeito agressivo de operar. Considerado por muitos o maior trader do século XX, Livermore viveu uma vida extravagante, obtendo lucros absurdos e perdas também multimilionárias, e alguns problemas que o levaram a tirar a sua própria vida. Considerado por muitos um gênio, a sua genialidade sempre esteve evidente. Aprendeu a ler aos 3 anos e aos 5 já estava escrevendo. Aos 14 anos, seu pai o tirou da escola para que arrumasse dinheiro trabalhando em uma fazenda, mas ele persuadiu o carroceiro que o levava a mudar o caminho, parou numa corretora em Boston, onde conseguiu arrumar um emprego por aparentar ser mais velho. Ganhando um salário de apenas $5, ali ele começou a investir em ações. Jesse tinha um talento natural e foi aí que começou a observar a previsibilidade dos preços do mercado. Sempre de olho nos lucros acima da média, em pouco tempo ele se tornou um investidor bem-sucedido. Livermore não perdia tempo e se dedicava tanto ao trabalho oficial como nas famosas bucket shops, as conhecidas corretoras de apostas. O jovem era tão obcecado na época que com apenas 15 anos acabou sendo demitido do trabalho, mas isso não o abalou, porque ele já tinha faturado grandes quantias, seguiu sua carreira solo e conseguiu tanto sucesso que chegou a ser proibido de entrar nas bucket shops em que ele trabalhava. Desde o começo da carreira, atuava com operações curtas de compra e venda sem se preocupar com o valor justo da ação. Ele era um scalper. Após a estratégia de Jesse falhar e ele quebrar, começou a operar seguindo a tendência do mercado e foi mais uma vez um sucesso. E o sucesso dele foi tão grande que com apenas 30 anos de idade, Jesse Livermore chegou a acumular uma fortuna de $3 milhões e aos 52 tinha uma invejável soma de $100 milhões. Após 40 anos de trade, ele desenvolveu um talento especial para especular em cima dos movimentos de preço. Isso ensina traders até hoje. Sua habilidade de ler os movimentos ficou muito consolidada durante o crash da bolsa de 1929. Livermore estava fortemente vendido, mas ele percebeu os alertas de mudança da forte e longa tendência altista com suas ferramentas como pontos de pivô e reversões de um dia. A festa estava acabando para os comprados. Naquela época, ele vendeu tudo o que foi possível: General Electric, Chrysler, AT&T,
US Steel e várias outras empresas. No final da década de 20, a bolsa de valores era coisa da moda. Logo, várias classes sociais participavam. Portanto, quando a crise chegou, enquanto Jesse Livermore estava fazendo milhões, as pessoas comuns estavam perdendo tudo e mais um pouco. O fato de estar fazendo aproximadamente 100 milhões de dólares em praticamente um dia, o seu maior sucesso até então, não serviu para alegar Livermore, quando várias pessoas estavam enviando cartas e telefonando em seu escritório, ameaçando a sua família de morte. Muita gente acreditava que uma única pessoa podia controlar o mercado inteiro. Como Jesse era conhecido como o grande urso de Wall Street, todos sabiam que ele vendia a descoberto e em grandes quantias. Logo, chegaram à conclusão de que ele tinha sido responsável por toda a situação e era ele que estava arruinando a vida de várias pessoas. Colocaram a culpa nele sem considerar que eles foram estúpidos o suficiente para colocarem todas as suas economias em algo que eles não entendiam. E ao mesmo tempo, abusavam de uma enorme alavancagem de 1 para 10. Ou seja, a cada $1 que a pessoa tinha, ela podia se posicionar com 10 vezes mais o valor. É sempre mais fácil colocar a culpa nos outros do que admitir a sua própria estupidez. Todas essas ameaças começaram a afetar ainda mais Livermore. Sua obsessão com a segurança da sua família crescia ainda mais, o que significava paranoia e mais dólares a serem gastos com detetives, segurança particular e etc. Ironicamente, nada disso seria suficiente. Em 1930, Jesse já não estava mais com aquele pique todo. A sua esposa bebia demais e não largava da sua mãe. Ele entrou numa crise profunda no seu casamento e se divorciou. Tempos depois, se casou com Harriet Metz, que por coincidência já tinha sido casada 4 vezes e todos os seus maridos haviam cometido suicídio. A partir daí, sua vida virou uma bola de neve de episódios dramáticos. A ex-mulher perdeu a mansão que havia ficado com ela no divórcio e todos os impostos ficaram para Jesse pagar. A mansão, avaliada em 1,35 milhões de dólares na época, acabou sendo leiloada por apenas 168 mil. A sua nova esposa perdeu a confiança após uma mulher o processar, acusando de ter prometido se casar com ela, mas não ter cumprido a promessa. Ele acabou mudando o seu escritório de lugar e demitiu seus funcionários. Ele também deixou de ver seus amigos, se isolou. Tempos depois, em março de 1934, o famoso garoto especulador entrou com um pedido de falência. Ele estava quebrado novamente. 2 dias depois, ele foi expulso também como membro da Chicago Board of Trade. E não para por aí. Em 1935, a sua ex-mulher atirou em seu filho, Jesse Jr., após os dois brigarem sobre o efeito do álcool. Por sorte, Jesse Jr. se recuperou no hospital e sobreviveu. Mas houve mais carga emocional sobre Livermore, que arcou com os advogados para defender sua esposa e provar que foi um acidente. Só em 1936, esse caso foi encerrado. Até que ali em 1939, o seu filho convenceu a escrever um livro sobre as suas experiências e técnicas na especulação. Isso fez bem ali para o humor de Livermore, pois agora ele tinha um novo objetivo para sua vida. O livro foi lançado em 1940 com o título How to Trade in Stocks, mas o interesse pelo mercado de ações naquela época era baixo. Além disso, a análise técnica também não era muito levada a sério, então o livro vendeu muito pouco e foi um fracasso naquele momento. Esse provavelmente foi a gota d'água para o fim de Jesse Livermore. No dia 27 de novembro de 1940, Livermore e sua esposa Harriet estavam no Stork Club e um fotógrafo pediu permissão para tirar uma foto. Jesse disse que era para aproveitar a oportunidade porque ele iria se afastar por muito e muito tempo. O grande urso de Wall Street, depois de um divórcio, processos, várias falências, ameaça de sequestro, um assalto, sua ex-esposa ter baleado seu próprio filho, ter perdido todo o seu dinheiro, ser expulso da Chicago Board of Trade e finalmente ter escrito um livro que foi mal recebido, simplesmente não aguentou mais. Enquanto tomava seu drink preferido, abriu um bloco de notas e começou a escrever freneticamente. Ele parou, pediu outro drink e continuou a escrever. Jesse levantou, voltou para o seu escritório. Algumas horas depois, às 4h30 da manhã, ele voltou ao hotel, repetiu o processo, tomou seu drink, enquanto escrevia no bloco de notas. 1 hora depois, ele se levantou, foi em direção à sala onde os casacos dos hóspedes eram guardados, que era distante do movimento do hotel. Ele sentou na sala, apontou uma pistola Colt de calibre 32, logo abaixo da sua orelha direita, apertou o gatilho. A bala perfurou seu cérebro, causando uma morte instantânea. Um policial leu para a imprensa o conteúdo das notas. Era composto mais ou menos disso. Minha querida Nina, o apelido de Harriet, não consigo me ajudar. As coisas ficaram ruins para mim. Eu estou cansado de lutar. Eu não aguento mais. Essa é a única saída. Eu não mereço o seu amor. Eu sou um fracasso. E eu realmente sinto muito. Mas essa é a minha única saída. Com amor, Larry, seu apelido. Dizem que ele morreu deixando apenas $10 mil de herança. Um fim muito triste para um dos maiores traders do século XX. Agora vamos falar de um caso mais recente na linha do tempo do mercado financeiro. Vamos falar de Michael James Burry,
que nasceu dia 9 de junho de 1971 em São José, na Califórnia. Ainda cedo foi diagnosticado com câncer e precisou fazer uma cirurgia que resultou a perda do seu olho esquerdo, mas isso não o impediu de tornar um visionário do mercado financeiro. A partir disso, ele passou a usar um olho de vidro. Desde jovem, ele sempre gostou de acompanhar o mercado financeiro e tinha características fortes de personalidade, como dificuldade de interagir com outras pessoas e comportamento obsessivo em relação à justiça e equidade, no qual ele cresceu pensando que era por conta do seu olho de vidro. Porém, mais tarde, ele se autodiagnosticou com Asperger, uma síndrome que afeta a capacidade de socialização e comunicação, mas que contribuiu para o sucesso no seu mundo dos investimentos. A sua vida acadêmica foi movimentada, passando por diversos cursos antes de se formar em economia. Ele se encontrou especialmente nos cursos de medicina da Universidade de Vanderbilt e no hospital da Universidade de Stanford. Apesar de ter iniciado a sua carreira como neurologista e patologista, a prática médica se tornou entediante para ele e começou a operar no mercado financeiro como hobby. Nascido e criado no Vale do Silício, Burry se interessava por computadores e ainda na faculdade de medicina começou a participar de fóruns de discussão sobre o mercado financeiro na internet. Depois, ele criou um blog onde explicava as suas operações no mercado financeiro, ainda como hobby naquela época. E na residência, ele fazia isso entre os plantões, geralmente das 23 às 3 horas da manhã. Ele conta que nesse ritmo, um dia chegou a dormir quando acompanhava uma cirurgia e acabou sendo expulso da sala de operações pelo cirurgião. Suas postagens sobre o mercado de ações chamou a atenção de investidores e de grandes instituições, e ele acabou abandonando a medicina no 3º ano de residência. Burry se nomeava como um Value Investor, um termo criado pelo economista inglês Benjamin Graham no final da década de 1920, que consiste em identificar empresas com perspectivas de bons resultados cujas ações estejam momentaneamente baratas, ou seja, com potencial de valorização. E isso demanda bastante pesquisa. Graham foi mentor de Warren Buffett. Entre lições de Graham e Buffett, Burry chegou à conclusão de que o bom investidor é aquele que segue o seu próprio caminho e suas próprias regras, e que as suas posições, às vezes contrárias ao senso comum, davam certo. Eu gosto de ter minhas próprias ideias, eu leio muito e gosto de seguir o meu instinto e as notícias da imprensa, disse ele ao documentário na Bloomberg. Em 2000, ele criou a sua própria empresa, um fundo de investimento com cerca de $100 mil, chamado de Scion Capital. O médico, transformado em gestor de fundos, já tinha alguma fama com as publicações das suas operações, dos seus comentários e das suas análises ali na internet. Ele chamou a atenção do Gotham Capital, um fundo de grande porte fundado pelo investidor Joel Greenblatt, que convidou ele para ir a Nova York em uma reunião. A reunião foi um sucesso e Burry voltou à Califórnia com $1 milhão do Gotham Capital pela compra de parte da Scion. Pouco tempo depois, ele foi procurado pela seguradora White Mountain, que era administrada pelo executivo Jack Byrne, que era muito próximo de Warren Buffett. A White Mountain pagou $600 mil por uma parte do fundo e ainda prometeu uma remessa de 10 milhões para investimentos. E Burry não desapontou. Em 2001, o primeiro ano completo de funcionamento, seu fundo teve uma valorização de 55%, ao passo que o índice de ações do S&P 500 caiu 11,88%. O sucesso continuou nos anos seguintes. Em 2002, a Scion subiu 16%, o S&P recuou 22%. Em 2003, o indicador avançou 28,69%, mas o fundo teve ganhos ainda maiores, de 50%. No final de 2004, o médico administrava $600 milhões. Em meados de 2005, quando o mercado de capitais dos Estados Unidos registrava uma queda de 6,84% no acumulado de 5 anos, o seu fundo registrava uma valorização de 242% desde a sua fundação. E ele já se dava ao luxo de recusar investidores. Sempre fechado em seu escritório, de bermuda, descalço, isolado, escutando rock, como gosta o californiano, estudava atentamente relatórios, balanços, prospectos e notícias do mercado. Assim, ele nomeou um termo de investimento como IC. IC é uma expressão de surpresa ou nojo, algo como ECA em português. Ou seja, significa se interessar a analisar ações como a primeira reação é ECA ou IC. Foi nesse contexto que Burry se interessou pelos papéis lastreados em hipotecas do subprime. Via de regra, esses títulos resultavam de operações complexas e eram termos e siglas complicadas. Incluíam uma pilha enorme de empréstimos imobiliários colocados em fatias, ou chamadas tranches, sendo que as operações com menor avaliação de risco, as chamadas AAA, apareciam por cima e as piores ficavam na base, como um castelo de cartas. Ele passou meses lendo atentamente dúzias de prospectos com centenas de páginas, coisa que ninguém fazia. Provavelmente só advogados que o redigiam, ou talvez nem eles. Só alguém com a síndrome de Asperger leria um prospecto de título de hipoteca de subprime, comentou em entrevista à Bloomberg. Burry percebeu também que em algum tempo vinham crescendo bastante as taxas de inadimplência das hipotecas.
E os bancos estavam emprestando dinheiro para gente que não tinha condições de pagar, até pessoas que não tinham nenhum tipo de renda. Engraçado que no filme mostra que até em nome de um cachorro conseguiram empréstimos, além de uma stripper com 5 casas e um apartamento financiados ao mesmo tempo. Esses empréstimos que lastreavam os papéis que eram passados para frente. Ele avaliou que em algum momento no futuro, quando os prazos de carência dos contratos terminassem e a inadimplência aumentasse ainda mais, o castelo de cartas desabaria e os investidores e bancos que compraram e vendiam avidamente esses títulos terminariam com lixo nas mãos, papéis imprestáveis. Eu percebi que o mercado de hipotecas ia derreter no segundo semestre de 2007, disse Burry. Nesse momento, em meados de 2005, o doutor decidiu que era uma boa ideia apostar contra tais operações. O problema é que não existiam ferramentas financeiras para isso. Apostar contra o sólido mercado imobiliário e seus derivativos era visto como algo fora de propósito. O mercado não aceitava que alguém operasse vendido, ou nesse caso, short. Burry foi buscar em outros segmentos do mercado financeiro a resposta para esse dilema e encontrou uma forma de um tipo de contrato chamado Credit Default Swaps, os CDS, como foram conhecidos. Trata-se de uma espécie de seguro para títulos de dívidas de empresas em caso de calote e é usado também como mecanismo de especulação contra tais papéis. O comprador desse instrumento tem que pagar ao emissor um valor periódico para receber o seguro se houver o calote e não recebe nada se a dívida for paga corretamente. Durante o prazo de vigência, quanto mais o papel se desvaloriza, mais o CDS se valoriza. Ou seja, quanto maior o risco de calote, mais aquele seguro fica caro. E como essa ferramenta não existia no mercado de títulos hipotecários, Burry foi correr Wall Street em busca de alguma instituição que a criasse, acreditando que em breve haveria pessoas inteligentes interessadas na mesma coisa, dadas as condições do mercado imobiliário. Com base nos prazos de carência das hipotecas, majoritariamente 2 anos de taxas de juros fixas e baixas, que depois seriam substituídas por taxas variáveis e provavelmente muito mais altas, ele calculou que a quebradeira começaria em 2007. E ficou surpreso ao descobrir a falta de interesse dos bancos no negócio, o que levou a concluir que outras pessoas não partilhavam daquelas suas expectativas. Só o Deutsche Bank e o Goldman Sachs manifestaram algum interesse inicialmente. Embora tenha sido recebido com ceticismo, em maio de 2005, Burry comprou 600 milhões de dólares em CDS do Deutsche Bank. 6 no total, no valor de 10 milhões cada, para 6 títulos hipotecários diferentes. O Goldman Sachs seguiu a mesma linha e depois uma dezena de outros bancos. Em sua avaliação, os bancos estavam vendendo barato esses seguros, em tese alienados do risco e embutidos nos títulos do subprime. Abre aspas, eu me fiz bastante bobo, fazendo parecer para eles que eu não sabia o que eu estava fazendo na realidade. Fecha aspas. Contou no livro A Jogada do Século, a história do colapso financeiro de 2008, que conta a história de Burry, que inspirou o filme A Grande Aposta. No final de 2005, o Scion Capital tinha aplicado 750 milhões de dólares no CDS, mas nem todos os seus investidores estavam ali muito felizes e contentes, porque embora eles consideraram Burry um bom administrador, vendo nele um ótimo stock picker, não conseguiram entender por que ele tinha que se meter no mercado de títulos hipotecários podres. E eles também duvidavam da sua capacidade de antecipar grandes tendências macroeconômicas. Nessa altura, ele já tinha pelo menos 1 bilhão empatados em CDS, contra os títulos hipotecários do subprime. E ainda tinha que pagar as prestações periódicas desses seguros, ou seja, gastar dinheiro para manter aquela posição, deixando os investidores ainda mais nervosos. E sabe o que é o pior? Mesmo com os indicadores de inadimplência piorando, o mercado imobiliário se mantinha em alta. Os clientes começaram a ameaçar tirar todo o dinheiro do fundo e processar Burry. Ele, no entanto, reteve os recursos, exercendo o bloqueio de saque dos investidores previsto em contrato. Sim, ele tinha no contrato essa cláusula de bloqueio porque suas estratégias de investimento fugiam do padrão dos fundos normais. E no final de 2005, representantes de vários bancos começaram a entrar em contato com Burry com a intenção de comprar de volta aqueles seus seguros contra os papéis do subprime. E para ele, era um sinal de que o mercado começava a virar, mas ainda demorou para desabar. E o médico se viu sob pressão até as vésperas da quebradeira propriamente dita. O investidor lembrou que em 2006, enquanto os índices de mercado subiram 5% e 10%, o seu fundo se desvalorizava em 20%. Até no segundo semestre de 2007, que a bolha estourou. Para sobreviver esse período de 2 anos, Burry se viu obrigado a demitir metade da sua já reduzida equipe e se desfazer de uma fortuna em outros papéis. No final, a aposta contra os títulos do subprime rendeu a ele um retorno de 100 milhões de dólares e mais 750 milhões para os seus investidores. Ou seja, ele dobrou o total investido.
Apesar dos lucros, a relação de Burry com os seus clientes estava abalada. Depois de tanto tempo de tensão, ele acabou encerrando o fundo, Scion Capital. O fundo teve uma valorização líquida de 489,34% desde a sua criação em 1º de novembro de 2000 até a sua extinção no dia 30 de junho de 2008. Burry não se vê como um grande tomador de riscos. Para ele, a aposta contra os subprimes era uma questão de lógica e não de uma mera especulação. Eu estava 100% confiante de que a bolha ia estourar, afirmou no documentário da Bloomberg. Agora eu pergunto para você acha que foi uma grande tomada de risco? Você acha que foi sorte? Ou você concorda com ele que era totalmente previsível? Qual dos dois traders que mais te chamou a atenção? E para você que está aqui até o final, deixa eu te contar uma coisa recente sobre Michael Burry. Ele tem emitido várias opiniões no seu Twitter sobre uma próxima recessão, inclusive vem falado muito sobre vender os mercados mais uma vez. Com mensagens curtas e um tom de suspense, ele usa sua conta no Twitter que é Michael J. Burry, mas não se assusta se você for lá agora procurar e não achar nada, porque ele sempre apaga os seus próprios tweets um tempo depois de publicar. E para isso criaram um backup que você pode encontrar todos os tweets dele mesmo depois de apagado, que é esse aqui, Agora eu quero que você comenta aí pra mim se você já assistiu o filme, se você conhecia a história desses traders e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais, tchau!